Há uma verdade sobre o 3i Atlas. Desde as primeiras imagens, ficou claro que ele não se comporta como um visitante comum, já que sua atividade varia de modo irregular. Seus jatos mudam de direção como se respondessem a estímulos internos e ainda temos a sua própria aparência que oscila entre o esperado e o completamente inesperado. Uma nova imagem divulgada do 3i Atlas basicamente mostra ele de uma forma completamente bizarra à medida que se aproxima da Terra. No vídeo de hoje vamos explorar esse novo registro do 3i Atlas. Pausa rápida aqui no vídeo, só para pedir a você que está chegando agora aqui no canal para deixar a inscrição no Mistérios do Espaço. Como vocês podem ver, estamos pertinho do 1 milhão aqui no YouTube. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a deixar a inscrição. É rápido e fácil, bora pro vídeo. Desde que o 3i Atlas entrou em cena, ele se mostrou um visitante interestelar que foge das expectativas tradicionais. A primeira grande anomalia observada foi a presença de jatos voltados na direção ao Sol, um comportamento contrário ao que se espera de um cometa típico. Em cometas comuns, a pressão da radiação solar empurra poeira e gás para longe da estrela, criando caudas alongadas na direção oposta. No caso do 3i Atlas, porém, parte do material parecia avançar contra esse fluxo, sugerindo que partículas muito maiores e menos suscetíveis à pressão da radiação solar estavam sendo ejetadas. Outro ponto intrigante foi a formação de anticaudas colossais, extremamente longas e bem definidas. Elas chegaram a se estender por quase 3 milhões de quilômetros, algo que foge um pouco do habitual. Esse comportamento estranho levantou algumas hipóteses. Por exemplo, que o 3i Atlas poderia estar liberando partículas muito maiores do que os cometas aqui do Sistema Solar. A resistência térmica do 3i Atlas também chamou bastante atenção. Ele passou pelo periélio com o Sol, enfrentando uma radiação brutal, mas não apresentou fragmentação significativa nas observações posteriores. Para um objeto interestelar possivelmente frágil por natureza, o fato de permanecer íntegro desafiou os modelos. Soma-se a isso a alternância inesperada no brilho e temos um objeto um tanto enigmático. O 3i Atlas mostrou variações fotométricas difíceis de encaixar em curvas clássicas de sublimação. Em vez de apresentar picos previsíveis à medida que se aproximava e se afastava do Sol, ele exibia oscilações abruptas que podem indicar regiões altamente ativas de liberação de material, rotação complexa ou até emissão irregular de fragmentos microscópicos. Outro ponto curioso foi a geometria dos jatos após o periélio. As novas imagens revelaram jatos colimados extremamente longos, com ângulos de posição alinhados quase exatamente na direção solar. Esse alinhamento preciso reforçou a ideia de que a dinâmica do material expelido não seguia padrões comuns, sugerindo uma distribuição assimétrica de atividade na superfície. A própria trajetória contribuiu para o caráter enigmático do objeto. A órbita hiperbólica já indicava sua origem no espaço interestelar, mas o comportamento do 3i Atlas ao longo da aproximação revelou interações inesperadas com o vento solar, que afetaram suas estruturas de poeira de forma mais dramática do que o usual. Isso levou os pesquisadores a considerar que a composição e a textura superficial desse objeto podem ser muito diferentes das dos cometas formados em nosso sistema solar. Isso não indica uma origem artificial, mas que estamos lidando com ambientes de formação bem diferentes. O 3i Atlas não é um enigma alienígena artificial, mas uma oportunidade raríssima de estudarmos um objeto que foi formado com um ambiente químico muito diferente do nosso. O 3i Atlas não deve ser assim, mas ele deve ser desse jeito aqui, uma rocha gelada que veio dos confins da Via Láctea. Agora, essa nova imagem capturada por um astrônomo amador simplesmente está levantando dúvidas sobre a aparência real do objeto, porque vemos aqui um objeto achatado. Essa nova imagem foi capturada por Paul Craggs, usando um telescópio DARF-3, revelando mais um capítulo intrigante na passagem desse visitante interestelar pelo nosso sistema solar. No centro da cena destaca-se um núcleo branco, extremamente estreito e brilhante, que parece mais um traço luminoso do que um ponto difuso esperado para um cometa convencional, reforçando a estranheza que vem marcando suas aparições.
Ao redor desse núcleo afiado, há um halo azulado suave que se espalha com delicadeza, como se envolvesse o objeto como uma névoa. Essa combinação de dureza e suavidade na mesma estrutura cria um contraste que desafia os padrões cometários conhecidos. A luz azul parece respirar ao redor do núcleo central, como se revelasse camadas de material sendo iluminadas de forma incomum. Parte dessa morfologia singular surge da própria captura fotográfica, o rápido deslocamento do 3I Atlas pelo céu, combinado com uma longa exposição, faz com que toda essa luz seja esticada, reorganizada e registrada de forma quase geométrica. O resultado é uma imagem que parece meticulosamente desenhada, embora seja um produto direto da dinâmica frenética de um corpo vindo de outra estrela. Enquanto continua sua trajetória descendente pelo espaço próximo à Terra, o brilho do 3I Atlas tem aumentado, permitindo registros cada vez mais refinados. De acordo com os dados atuais, o objeto fará sua máxima aproximação com a Terra em 19 de dezembro de 2024, passando a cerca de 270 milhões de quilômetros de distância. Uma distância segura, mas suficientemente próxima para observações ricas em detalhes. Essa aproximação será um momento precioso para os astrônomos acompanharem o visitante desde sua detecção. Poucos objetos interestelares passam tão perto, e cada fotografia representa uma chance única de observar a física e o comportamento de um corpo moldado em outro canto da galáxia. Cada brilho, cada simetria, cada detalhe torna-se uma pista sobre a origem e sua composição. Conforme ele avança pelo fundo estrelado, nuances aparecem. Mudanças sutis na coloração, diferenças na intensidade dos halos, diferenças na intensidade do halo, alongamentos provocados pela combinação entre movimento e exposição e muito mais. Cada captura acrescenta mais uma camada ao enigma, como se o objeto revelasse gradualmente sua história através da luz. A ausência de uma típica cauda longa aqui, o núcleo linear e o brilho azul suave têm alimentado discussões intensas, mas vale ressaltar que tudo isso não passa de artefatos da própria fotografia e como ela foi feita. Assim, a cada nova observação, o 3I Atlas parece lembrar que o universo ainda guarda surpresas, que mesmo em um céu repleto de padrões familiares, sempre haverá espaço para o inesperado. E é justamente nessa estranheza toda que reside a beleza em acompanhar um objeto interestelar. Não precisamos apelar para explicações extraordinárias, que são alienígenas visitando o sistema solar, mas podemos encontrar o próprio fantástico na natureza original do objeto. Até sair do sistema solar, o 3I Atlas vai revelar muito sobre sua própria natureza. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!